É, As meninas mandaram lá o valor do orçamento. Aí monta a proposta, eu confio em você no valor que você vai colocar aí, no que você acha. Qualquer coisa, pode me mandar mensagem, eu vou estar na rua, mas eu consigo te responder, vou conseguir te dar atenção. Em relação à contabilidade, eu vi o que eles mandaram lá, mas eu confesso que eu não fiz a soma lá das coisas da Laís, porque eles mandaram tudo num valor só, o Uhum, valor cheio. E a sim. Laís, ela mandou, tipo, como se fosse vários valores. Então, tem um pouquinho aqui, tem um pouquinho ali. Aí eu não sei, mas eu tive a sensação do da Laís sair mais em conta em relação a preço. Mas, pensando em valor, pensando a longo prazo, pensando no mensal, não sei, eu gostei bastante do atendimento deles. Aí eles não passaram o valor de assessoria. Então, é uma coisa que a gente tem que perguntar também. Eu vou perguntar. Qual é o valor da assessoria deles mensal? E o que engloba essa assessoria? Porque eu sei que o da Laís, por exemplo, uma coisa que estava me irritando. Às vezes eu mandava mensagem, eu tinha que ficar cobrando a resposta. Eu não me importo de demorar para responder, entendeu? Tipo assim, ah, demorou 2 dias para me responder, ok. Mas pelo menos que apareça para responder. Às vezes eu tinha que ficar cobrando, e isso é chato. Ou pelo menos virar e falar assim, oi, tudo bem, já tô vendo aqui sua solicitação, já já eu te dou um retorno. Pelo menos para eu saber o que que tá acontecendo, porque eu ficava com a sensação de que eu tava à deriva, sabe, em alguns momentos. Eles também não faziam reunião comigo, então eu não tinha reunião dos meus números, eu não sabia de nada disso, sabe? Eu que tinha que. Na verdade, de ser bem sincera, eu nunca tive acesso nem aos meus relatórios. Eu mandava os documentos para eles e falava, amém, confio que está tudo certo e é sobre isso. Porque eu nem tava com cabeça para isso. Então, assim, eu não quero que seja dessa forma. Eu vejo que Deus tem nos levado para um nível realmente mais sério. Aí vou abrir algo que tava acontecendo aqui. Enquanto eu tava fazendo a unha, eu tava assistindo um podcast do Dave Leonardo com o Joel J. Você chegou a assistir? Não. Depois já tá Nossa, eu de vou novo? mandar o link para vocês lá no grupo. Tá. Gente, pelo menos comigo está falando muito. Eu tô assistindo, tô em 1 hora agora. Eu tenho 1 hora e 57 de podcast. E assim, eu vou te ser muito sincera, as visões que Deus me entregou enquanto eu estava assistindo esse podcast. Primeiro, que eu percebi que eu ainda estou em tempo de preparo. Por isso que eu ainda não comecei a produzir meu conteúdo. Porque eu sei produzir conteúdo, entendeu? E eu tava questionando muito isso pra Deus, tipo, por que que eu não tô falando? Por que que eu não Porque tô não tô produzindo? conseguindo falar. Acho que essa que é a questão. E tipo assim, sendo bem honesta, várias coisas, por exemplo, falta tempo na rotina, falta tempo para eu gravar os conteúdos, falta tempo para fazer o design. Mas tá, eu estava sentindo algo além. Aí eu percebi que eu estava nesse tempo de preparo, de quê? De reforço da minha identidade. Hoje, quando Uhum. eu falei para as meninas que, você tem confiança no que você carrega, amiga, foi muito louco, porque aquilo quando eu falei, eu tô Veio até assim, pum, primeiro pra mim. Eu tô toda arrepiada de falar, porque, sei lá, deve ter uns 2 meses, quase 3, que eu fiz aquela oração que eu falei pra vocês, que eu ajoelhei nos pés de Deus e falei, por favor, me faça enxergar como o Senhor me Como enxerga, você me enxerga. porque eu não entendo o que eu carrego. Eu ainda me via muito frágil, muito fraca, eu não entendi o poder da minha mensagem, eu não entendi o poder das experiências que eu vivi, de tipo quem eu sou. Eu não tava me enxergando. Era como se tivesse um véu assim na minha frente. E hoje eu vou te ser muito honesta. Eu tenho muita segurança no que eu sou e no que eu tô fazendo. E tipo assim, não sobre empresas, entendeu? Mas sobre o ministério de Deus, sobre a mensagem de Deus, sobre a palavra de Deus. Hoje, por exemplo, eu e o Diego, a gente estava conversando, ele falou assim: sexta-feira, né? Dia mais feliz da semana. Aí eu falei, não concordo. Fiquei na dúvida se era sábado.
Aí eu falei, não, eu discordo realmente do que você tá falando, porque o dia mais feliz da minha vida são todos os dias. É o agora, é o hoje. Hoje, pra mim, todos os dias são felizes, porque eu trabalho com o que eu amo, eu faço o que eu amo, a minha rotina é composta de coisas que eu amo fazer. E para mim nunca fez sentido ficar vivendo pelo final de semana. Se a vida acontece muito mais durante a semana do que final de semana, então não faz sentido para mim ficar querendo ser feliz e esperando o final de semana para ser feliz. Até porque Deus nos deu 7 dias e não 3. Chabral. Aí ele foi e falou assim: Nossa, nunca mais eu vou falar que os dias mais felizes da minha vida é sexta e sábado. E eu tenho percebido. Na verdade, desde ontem, nossa, eu orei muito esses dias. Eu falei, Deus, eu não tô te ouvindo, grita aqui na minha cabeça, entendeu? Eu não tô te ouvindo, eu não tô entendendo. E aí, desde ontem, o Espírito Santo tá me trazendo muitas coisas que, tipo assim, a missão que eu carrego é esse despertar do povo de Deus de parar de viver como escravo do mundo. De parar de viver essa vida medíocrezinha, de ficar esperando o final de semana pra assistir um futebol na televisão. E falar que isso é felicidade. Tomar uma cerveja, fazer um churrasco, encher a cara e achar que tá vivendo o ápice da alegria. Nem só disso. Porque, por exemplo, o povo da igreja, amiga, não faz E isso. acha que só vai, o que vale a semana é o culto do domingo. O que vale a semana é você ficar à toa em casa para assistir um futebol e uma novela. E um almoço em família. Isso é a felicidade do povo. Entendeu? Olha que pensamento medíocre. Pessoas que não olham e pensam: caramba, o que eu posso evoluir? Como eu posso me tornar uma pessoa melhor? Como eu posso contribuir mais para o mundo? Tá ali só preocupado com o salário que cai no mês, todo final de mês. Para onde eu tô levando minha vida? O que que eu tô fazendo com os dias que eu tenho? Isso é muito forte. Deu para perceber hoje, você fez uma condução do devocional muito mais profunda, amiga. E meu coração tá queimando, tipo, porque eu tô falando aqui com você, tipo, minha garganta tá. Sabe quando você fica assim? Não sei se você sente isso, mas eu sinto, parece que meu coração vai sair pela boca. E eu confesso pra você que eu não tinha enxergado a grandiosidade que vai ser de eu estar lá nesse evento. Mas na verdade, eu já sei que é um marco, porque hoje, por exemplo, é dia 22, tem exatamente 4 meses que a ordem foi revelada. Hoje seria aniversário da minha avó, que é a dona desse apartamento aqui, que era a dona desse apartamento aqui. E, e vai ser dia 23 o evento, que é amanhã. E na verdade, Deus me revelou a ordem dia 22, mas foi no dia 23 que eu botei o pé no chão, que é dia 22 eu fiquei ali, flutuando, 40 dias. 40 dias. Tinha 40 dias do propósito, dia 22. Hoje tem 40 dias do nosso propósito, da Sim, ordem. 2:40, 2:22. E aí, dia 23 de março, quando Deus me revelou a ordem, é como se eu tivesse colocado o pé no chão e tivesse olhado para o que realmente Deus me entregou e falado: Não, mas espera aí, isso tá certo? E aí, espera aí, cadê Jesus? Calma aí, amiga. Eu e as minhas Bíblias, cada uma tá num lugar. a minha tá aqui do meu lado. Pois é, lembra que eu falei? Eu não vou ter que achar nas minhas anotações quando que foi que Deus me deu Salmos 8. Mas olha o Salmos 8 todo grifado praticamente, metade do parágrafo do capítulo grifado, que foi o mesmo Salmos que Deus me deu quando eu consultei sobre este evento. Inclusive essa Bíblia era da minha avó.
Salmos Enfim, 8. Para o mestre da música, de acordo com a melodia, os lagares. O que que é lagares? Não sei o que é lagares. Vamos descobrir o que é lagares? Peraí. lagares, pesquisa aí. Lagares. Aí, o que Se que você é? já quer começar a ver o agir, na Ah, Bíblia, um lagar é um tanque geralmente escavado em pedra, onde uvas eram pisadas e esmagadas para extrair o suco para fazer vinho e também para o azeite. onde você leu lagares, amiga? Ó, Salmo 8 na minha Bíblia tá assim: para o mestre da música, de acordo com a melodia, os lagares. Salmo davídico. Uau. É porque aqui na minha Bíblia não tá escrito assim, não. Uau. É. Eu não me lembro. Amiga, eu lembro que saiu esse Salmos 8. Eu não lembro de que dia que foi. Enfim. Eu sei que enquanto o David Leonardo estava aqui falando, aí ele foi e falou assim: porque nós decidimos, Deus me deu a visão de que seria feito um evento gratuito. E eu comecei a fazer os movimentos para ter esse evento gratuito, porque eu decidi que eu ia colocar 50 mil pessoas no evento gratuito, o mesmo número que eu atingi com o evento pago. Só que agora eu quero encontrar essas pessoas de forma gratuita. Só que para isso a gente precisa de dinheiro para pagar o local, as viagens e tudo mais. E a gente precisava dos locais. Aí ele foi e falou assim que num dia ele não tinha nada. No dia seguinte, Deus tinha dado tudo para ele. Uma pessoa pagou 100% dos eventos. Eles conseguiram todos os lugares para levar as pessoas. E aí o Espírito Santo falou assim: até quando você vai deixar de fazer o evento? Porque ele já tá me falando desse tal desse evento tem 2 anos. E eu Eita! fico, e eu fico sempre assim, não, porque eu não tô pronta. Porque eu ainda não tenho autoridade, porque eu não tenho lugar, porque eu não tenho dinheiro, porque vários motivos. Você já tem um lugar, assim, no sentido, o Espírito Santo já te falou a direção onde vai ser? Não. Mas me veio, e aí a única visão que eu já tive de evento até então, por exemplo, da Ordem, foi o evento que eu te falei que eu queria que fosse um final de semana, numa casa muito incrível, só mulheres, onde nós falaríamos realmente da palavra, onde nós viveríamos essa experiência e tempo com Deus. Hoje eu visualizo isso, mas vejo esse evento, mas eu vejo o evento onde, sendo bem sincera, tem vezes que eu fico aqui em casa e do nada me vem imagens na minha cabeça. Sabe quando o pessoal tá lá pregando super empolgado e que começa, tipo, a dar uns gritos, tipo, ei, acorda! E aí eu fico assim, gente, isso eu não consigo fazer online, porque eu vou dar um susto nas meninas. Justo. No, no, hoje, por exemplo, eu vi que foi muito incisivo, mas eu não sei, eu consigo me visualizar fazendo isso, entendeu? Eu não sei explicar, tá me faltando palavras. Mas é isso, é como se eu me visse acordando esse povo. Só tô. Eu acredito que você vai ter algumas respostas esse final de semana, amiga. Eu também acredito. E eu tô compartilhando porque o David Leonardo falou assim que ele tem um amigo que tudo que ele pensa, ele vai e conversa com esse amigo. E que, inclusive, esse evento ele recebeu a resposta depois de um jejum de 2 dias, 48 horas, que ele estava fazendo com esse amigo. Aí, qual era a amiga que vinha na minha cabeça o tempo todo? A Carol. Eu falei assim: é, senhor, eu entendi. A minha amiga é a Carol. Eu já entendi. Porque, assim, amiga, eu tenho amigas
Aí abrindo algo muito sincero pra você, eu tenho amigas cristãs, amigas que também estão fazendo a obra do reino, mas é muito diferente. Parece que a gente tá caminhando numa mesma visão, entendeu? Tipo assim, com o mesmo, tipo assim, no mesmo caminho, no mesmo passo, na mesma jornada, no A mesmo gente está no propósito. mesmo pasto. É, eu me sinto assim. Enquanto outras amigas minhas, tipo, ok, sei que elas oram, sei que elas falam e, tipo, acham, por exemplo, a ordem legal, que é abençoada e Tipo, tudo. Esther é uma amiga, 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 só que ela tá num pasto diferente, vamos colocar assim. É. E aí, abrindo uma coisa, e pai, não é uma crítica, mas é uma pontuação que tem me vindo esses últimos dias. Por exemplo, a Esther, muito abençoada, muito usada, Deus está fazendo muito na vida dela. Só que ainda é uma pessoa que precisa ser trabalhada no orgulho, autossuficiência, ego. É a maior ferida dela, eu sei porque eu conheço ela, é minha amiga. E confia muito em Deus, 100% em Deus. Só que, tipo assim, por exemplo, ela demorou muito pra confiar em Deus como ela confiou. Aí confiou, Deus abriu várias portas, lançou o livro e tal, tal, tal. Aí, por exemplo, ela era minha mentorada. Ela contratou outra mentoria sendo minha mentorada. Nunca valorizou uma das entregas que eu fazia pra ela. Nunca fez as estratégias que eu desenhava pra ela. E contratou outra mentoria. Pra mim, isso é desonra. Edson, É desonra. É desacreditar naquilo que eu carrego, naquilo que eu sei. Entende? E aí me vem muito. Ah, fala, fala. humildade. Hoje eu começo a enxergar, amiga, que é reconhecer a unção que a outra pessoa carrega, independente do fruto. Tipo assim, nós vivemos num mundo físico onde frutos ainda são muito olhados. Frutos do quê? Material. Uhum. Mas qual é o fruto espiritual? É exatamente isso. Você entendeu? Porque, por exemplo, sendo bem honesta, olha, eu penso isso muito. Eu falo, gente, olha pra minha vida. A pessoa deve pensar assim, nossa, mas Quem é essa ela se doidinha? justifica. Quem é essa menina? Entendeu? Quem é essa menina? Nem tem as coisas que eu quero conquistar materiais. Só que aí eu olho pra minha vida em Deus e para as minhas raízes. E hoje eu consigo enxergar essas raízes. Antes eu fui pegar air fryer, depois eu te conto a história da air fryer. Aí eu tava vendo um vídeo da Betina, que ela vai fazer um evento do dia 9 ao dia 11. Eu tava vendo o vídeo dela. E Sim. a promessa da Betina é dinheiro, fazer dinheiro às pessoas na internet, né? Aí, um momento, eu até pensei assim, ai, eu vou mandar. O vídeo tá muito bonito, muito bem feito, roteiro top. Nossa, amiga, sim, incrível. Aí eu até pensei, nossa, eu vou falar com a Laura, né, pra ver se a gente assiste online mesmo, é gratuito. Aí, ao mesmo tempo, eu perguntei pra mim mesma assim, mas por que que eu vou querer ir pra isso? Porque o que eu tô fazendo já não é mais sobre o dinheiro, então não faz sentido. Porque o fruto que eu quero não é mais esse. É isso. O que você está entendendo, e eu tô nessa fase também, amiga, é o verdadeiro fruto. Hoje, quando você falava assim, você falou isso ontem, não, foi hoje. Você falou assim, gente, nós estamos de passagem na Terra. Para de agir como se aqui fosse sua casa final. Me veio à memória o primeiro dia, a primeira vez que eu orei falando, Deus, eu tô com saudade do céu. Eu nunca, amiga, tinha parado para pensar de orar, falar, Deus, eu tô com saudade do céu. Eu tô com saudade da minha casa, porque a minha casa não é aqui. E aí eu entendi
que esse vazio que existe em nós e só é preenchido pelo Espírito Santo é vontade de estar em casa, mas a nossa casa não é aqui. Quando ai, Senhor, que eu não seja julgadora nem religiosa no que eu vou falar. Quando nós buscamos só o conforto físico, material, não vai tapar o vazio. É tanto que eu tô até amiga, esses dias eu não consigo nem orar mais pedindo coisa alguma para o Senhor. Eu falo: "Deus, eu não preciso de mais nada". Eu também não tô orando pedindo nada. E eu E eu achei que eu tava até errada. Eu eu comecei a também, orar pedindo pra Deus me dar sabedoria porque eu não tava sabendo orar. eu falei assim: "Deus, o que que tá acontecendo comigo?" Porque, ok, eu tô fazendo aqui as coisas da minha casa, mas qual é o propósito? Assim, por isso que hoje, eu sei que a minha energia tá diferente, por quê? Aí eu vou explicar o que aconteceu na live ontem. Eu contei sobre o meu testemunho da minha espera do gestar. Foi a primeira vez que eu falei isso, amiga. E enquanto eu falava, o Espírito foi ministrando muito em mim, porque eu falava assim: olha, se a gente só fica feliz quando o sonho do nosso coração se realiza, isso é uma idolatria. E uma coisa que eu falei ontem, que eu sei que não fui eu, mas foi o Espírito Santo, é: se você acha que você tá curada, porque tem, amiga, quantas mulheres acham que já estão curadas, que já liberou perdão, que já são filhas de Deus? Aí eu falei, se você acha isso, bota a tua cara no pó, porque isso é arrogância, prepotência e orgulho. Porque enquanto estamos aqui na terra, sempre tem cura para ser feita em nós, sempre tem perdão para ser liberado e sempre tem algo novo no Senhor pra gente. E a sensação que eu tenho hoje é que, tipo assim, e aí eu não sei se isso é temporário ou se isso vai ser um novo estilo de vida. Sabe aquela frase feliz no pouco? Tipo assim, amiga, eu não tenho nada o que reclamar. Eu também não. Não tem nada me faltando. Eu também não. Se E eu Deus não. quiser me dar uma casa maior, ótimo, amém. Mas aí ele também vai precisar me dar serva, porque eu não vou dar conta de cuidar sozinha. Eu não sei, assim, eu nunca vivi isso. Eu não sei nem para quem perguntar isso que a gente tá vivendo, porque aí assim, o que que eu penso? Senhor, eu não sou a única a estar vivendo, a Laura também não, e alguém já viveu isso, mas quem é a pessoa que a gente precisa começar a ouvir também? Dave Leonardo foi um cara que eu tava aqui ouvindo e que viveu exatamente isso que nós estamos vivendo. Ele falou que teve um momento que tem uma parte que ele fala que sempre perguntavam pra ele: "Ah, agora que você já conseguiu muitas coisas, quais que são os seus objetivos de vida?" E que ele respondia assim: "Não, hoje, olha, amém, Jesus. Vamos lá." Ele respondia assim: "Não, meu sonho é ficar bem com a minha família, continuar fazendo as minhas coisas e tal." Tipo assim, bem zona de conforto. Aí ele foi e falou que teve uma vez que ele respondeu isso, logo depois da última vez que ele tinha ido no Joel J, e que o Espírito Santo ficou incomodando ele na viagem, a viagem inteira que ele tinha ido de bate e volta para os Estados Unidos, que ele não tinha ficado satisfeito com a resposta dele. E que aí o Espírito Santo foi e incomodou ele ir para um próximo nível, para uma expansão da mensagem que ele estava levando, que foi quando surgiu o tal do evento gratuito para 500 mil pessoas. Aí, enquanto eu estava falando isso, o Espírito Santo veio que me constrangeu, porque, como eu falei, a gente está em tempo de preparo, mas o que me veio muito durante o podcast foi: ok, você estava em tempo de preparo, mas agora você já está na hora de você levantar sua voz. E não é falar sobre negócios, amiga.
Os negócios eles vão chegar, eu já entendi isso, eles vão chegar no momento certo, do jeito certo, com as pessoas certas. E mesmo que a gente fique só com as clientes que a gente tem hoje, já tá lindo, maravilhoso, Amém. entendeu? Amém por isso também. Porque elas já são suficientes para financiar o que a gente tem hoje, que é a nossa casa, a nossa família, entendeu? Os nossos, assim, a nossa vida, a nossa rotina. E aí, como eu te falei, eu vejo a gente aos poucos trazendo pessoas para que a gente possa escalar e a gente consiga fazer o que Deus está colocando no nosso coração, que é levar a mensagem dele. Foi isso que me veio, entendeu? Muito forte. E esse tempo de devocional no YouTube, esses vídeos que você está fazendo no TikTok, isso é tempo de preparo. Tempo de preparo. Porque nós não vamos falar. Tipo assim, eu não vejo a gente fazendo um evento de marketing. Eu não vejo a gente fazendo um evento de empreendedorismo, mesmo que seja empreendedorismo cristão. Não, não vai ser sobre isso, entendeu? Vai ser sobre levar a mensagem do reino. E eu vou dizer para você, amiga, eu nem sei se eu quero O quê? fazer um evento desse, sabe? Hoje não está no meu coração. Nem no meu. E é Porque, engraçado, porque. assim, se a gente fala do reino, todas as outras coisas são acrescentadas. Exato. E é muito louco, porque quando Deus me deu a visão de que eu faria um evento, e que tem 2 anos que ele tá falando na minha cabeça que é pra eu fazer esse tal desse evento, toda vez que eu pensava em marketing, eu falava, não, mas não é marketing que eu quero falar. Mas eu não sabia o que eu queria falar. Agora eu sei. Aí agora me veio assim um lapso de ideia, que aí eu não sei se é minha. Na verdade, é a segunda vez que eu penso nisso. É, falei do livro, né? Que Deus estava me falando para eu escrever o livro. Duas coisas, na verdade. Primeiro, que eu posso ter interpretado como se fosse o livro que é para eu escrever sozinha, mas talvez seja o devocional da ordem que ele esteja pedindo para eu escrever. Eu ainda não orei para discernir isso, confesso. Porque o devocional da ordem, acredito que já seria possível de ser realizado. Segunda coisa é que imagina se, eu vou só jogar a ideia. Imagina se o livro que eu vou lançar, que é o De Volta ao Jardim, fosse lançado em um local muito aesthetic, flores e plantas e etc. E a gente tivesse um momento de um dia para falar da palavra de Deus, para falar o que é voltar ao jardim. Ai, amiga, eu já tô assim, com o coração muito feliz, porque faz todo sentido. E é uma jornada, volta pro jardim. É uma jornada. Uma coisa que o David Leonardo falou: Deus não nos permite ver o futuro completo, porque é muito grande. Se ele nos mostra o futuro completo, a gente se sente pequeno. A gente já se sente pequeno com o pouco que ele mostra, imagina se ele mostrasse tudo. E ele também não nos permite saber qual que é o processo para chegar lá. Porque se a gente soubesse qual é o processo que a gente precisa passar para chegar lá, a gente desistiria do propósito. Por isso que andar com Deus é andar em confiança. Aí eu falei, ah, Quando que é seu entendi. aniversário? 4 de maio. Ainda tá longe. Hum. Eu não sei por quê, mas assim, vem vindo muito na minha cabeça fazer um. Porque assim, amiga, eu nunca fui de comemorar aniversário. Mas esse ano vem muito assim, você vai reunir as suas amigas e você vai falar, tipo, passar uma tarde falando de Deus. E eu tô tipo assim, Senhor, eu acho que ia ser lindo, tipo, mas como? Quando Porque é seu aniversário? 17 de outubro, eu nem vi que dia que cai. Ah, o helicóptero passando ali. Ó, outubro, vamos lá para outubro. Ó, vai cair esse ano numa sexta.
na sexta-feira. E aí eu tava assim, Deus, tem duas coisas que veio ao meu coração. Um, ir pro Moriá e falar, amigas, quem quiser, esse ano eu vou pro Moriá e quem quiser, vou ver a experiência junto. Ou fazer alguma coisa no sentido assim, reunir as amigas e passar um dia só falando de Deus, sabe? Uhum, Só na presença, foi uma coisa que veio. E eu acho, amiga, que o evento, porque aí assim, né? Vamos lá, vamos para a neurolinguística. Quando pensamos em evento, pela referência que temos, a gente já pensa em algo grande. E se o evento que o Espírito Santo está falando para você vai começar pequeno? é, Porque nossa mente, você sabe, ela vai pelos referenciais que a gente tem. Então, uhum, evento é o quê? Ah, é um negócio. É o nível dos lugares que você já foi, do que você conhece, do que você viu. Só que eu acho que você tá no momento onde você vai falar assim, Espírito Santo, me revela como é o evento que você quer que eu faça. faz sentido, E pode ser que você vai falar assim, Carol, é um negócio aqui para 10 pessoas. faz sentido. Eu não sei, sabe? Me veio muito te falar isso para você. E aí, amiga, ai meu Deus, esse negócio de referencial na mente, crença, mentalidade, às vezes. Aí eu vou me colocar nessa equação, porque eu vivo isso, é uma coisa que eu tô querendo superar. Quando recebemos uma direção, a gente coloca no nosso referencial. Tipo assim, a Hum, primeira vez que eu pensei em fazer isso, né, no meu aniversário, eu falei assim: ah, vou num lugar, vou chamar minhas amigas e a gente vai falar de Deus. Eu pensei lá naquele café, que é lindo, é maravilhoso. Aí, enquanto eu tô falando com você, o Espírito Santo vem falar assim: olha, mas você tem seu salão de festas aqui. Você vai gastar tão menos. E vai ser aconchegante, porque o salão de festas aqui ele não é grande, mas ele é acolhedor. E tem a parte de fora para ficar. E eu pensei, poxa, é mais possível do que eu estava imaginando. A mesma coisa verdade. com você. Então, se o Espírito Santo já está te incomodando para esse evento, amiga, é só você perguntar, tipo assim, tá bom, Senhor, de que maneira você quer que seja o primeiro? Porque nosso pai, ele pode já já você ter, tipo, de volta ao jardim, como se fosse uma conferência igual Marias Isabéis. Sim, E vem na palavra que a gente estudou, eu não sei se foi ontem ou se foi antes de ontem, ser fiel no pouco e no muito te você é colocarei. colocada. Então, e assim, aí eu vou dizer para você uma coisa que viria na minha cabeça se fosse a Carol do passado, e não é um passado muito longe, não. Ai, Laura, vamos pensar, fazer as contas do seu evento para ter lucro. Seria a primeira coisa que eu falaria. E agora, conforme eu tô te falando, a última coisa, assim, nem passou na minha cabeça, porque na minha cabeça, quando o Espírito Santo te revelar o evento, já vai estar tudo pago. Porque não é sobre o dinheiro. Exato. É muito louco essa chave do dinheiro pra mim, assim, meu Deus, eu tô degustando isso nos últimos dias, na verdade, porque tá sendo muito intenso pra mim o reconhecimento de saber que o dinheiro não está sendo o centro da minha atenção, nem é da minha vida, mas da minha atenção. Você tá com assim, eu não vou dizer preocupação, mas você tem sentido uma cautela em saber até que ponto esse desapego pode ser ruim para os planos do Senhor? Em que sentido? Não, não Vou entendi bem. explicar. Porque assim, eu tô nesse nível aí, amiga. E hoje, quando eu tava ouvindo o vídeo da Betina, uma coisa que veio pra mim foi assim: ok, eu entendi, isso não me move mais, isso não me anima mais. Só que será que
eu entender que o dinheiro não é senhor da minha vida, mas é Deus, não tá tirando a ambição para eu construir a excelência do que Deus quer, no sentido do crescimento financeiro, eu fiquei pensando nisso. Eu não tenho uma resposta ainda. Então, eu não vejo dessa forma porque é como se eu não tivesse. Vou tentar pôr em palavras o que tá vindo aqui na minha mente. Eu me preocupo com a quantidade de vidas que eu tenho impactado através do que eu carrego. O dinheiro é apenas uma consequência disso. Eu vou dizer a voz que estava vindo, que agora que você falou, eu vou conseguir explicar. Quando tem recurso vindo, podemos fazer a mensagem ir mais longe. Então, o que estava vindo da minha cabeça? Será que não ter esse olhar de crescimento de prosperidade para alavancar a mensagem não limita o que Deus quer fazer? É isso que estava na minha cabeça. Tipo assim, ok, tô desapegada. Eu sei que, por exemplo, os vídeos do TikTok tá indo para as pessoas certas, tá entrando nos corações, ok. Se eu colocasse um valor de tráfego pago para ter alcance, iria em mais gente. Então, por exemplo, vamos pegar o Dave Leonardo. Ele, eu não sei se ele falou isso no podcast ou se ele já falou alguma vez que eu não acompanho ele tão a fundo. Mas, por exemplo, será que ele investiu para levar a mensagem mais longe? Com certeza. Porque até o evento gratuito que ele está fazendo houve investimento. Aí que vem o que tá na minha cabeça. Será que eu estar tão desapegada no dinheiro é 100% bom? Porque o financiamento vai ter que acontecer. Ok, que não seja por mim, mas por alguém. Então, Entende? mas aí talvez seja você alinhar as intenções que você está levando para o dinheiro, porque isso foi algo que eu estava refletindo ontem. O tanto de dinheiro que entrou na nossa conta esse mês, se fosse em qualquer outro período, eu já teria torrado tudo em roupa, em compras. Eu já teria comprado, por exemplo, o armário e a geladeira no dia que a gente recebeu, ao invés de eu ter esperado o prazo. Teria feito um tanto de coisa e estaria esperando o pagamento do próximo mês. Eu não fiz nada disso, muito pelo contrário, eu guardei boa parte do dinheiro, comprei a geladeira no tempo certo, comprei o armário no tempo certo. Não estou investindo ainda em levar a mensagem, porque eu não estou produzindo conteúdo, então eu tenho essa consciência de que não faria sentido se eu não vou conseguir, digamos, sustentar essa frequência, mas eu estou olhando para o dinheiro e pensando aonde eu posso pôr ele para ele continuar florescendo. É nesse sentido, entendeu? Sim. Tipo assim, o desapego do dinheiro não é que eu não esteja, não queira que ele venha, eu quero que ele venha, eu só não tô apegada em tipo como ele vai vir, eu não tô Pensando o apegada tempo todo. em qual a quantidade que vai vir. Eu tô pensando, dentro do que eu tenho hoje, agora nas minhas mãos, o que eu posso fazer para que eu impacte mais vidas e a mensagem chegue É mais isso. longe. Porque aí Uhum. eu não sei se esse pensamento também foi só uma semente que o inimigo quis trazer para me confundir, porque eu sei que ele faz isso, ou se realmente era uma sabedoria genuína, sabe? Eu Uhum. fiquei pensando nisso. E aí eu acho que é essa visão, sabe? Por exemplo, para mim, eu ainda estou impactada, eu confesso, com o dia que a minha mente me trouxe que valia mais a pena a gente contratar alguém do que o dinheiro tá na minha conta. Entendeu? Eu tô literalmente contando os dias pro dia que a Cíntia vai nos pagar. Já tô contando os dias pro dia que a Thaísa vai fechar com a gente, para que a gente possa ter a Alê para que, por exemplo, as coisas fluam de forma mais leve, mais tranquila, que a gente estrutura sólida, sabe? Tipo assim, eu não sei se eu tô conseguindo ser clara, mas tá me vindo isso muito. Eu falei, gente, que loucura. Antigamente, por exemplo, eu estaria ansiosa para ir pro evento para pensar quantos mais R$ 1.000 eu vou fazer. Eu agora tô querendo ir lá só para ver se eu recebo uma palavra, um direcionamento diferente de Deus. E ó, Entendeu? eu vou falar até uma coisa que eu comecei a pensar, mas ainda não fiz, amiga. Porque, por exemplo, unha, cabelo, essas coisas.
eu vou comer, eu quero ter uma planilha para saber quanto eu vou abençoar na vida das pessoas, porque tipo assim, assim, a gente aprende que precisamos ter o nosso orçamento de autocuidado, só que na minha cabeça veio tipo assim, não, Carol, isso não é orçamento de autocuidado, isso é um orçamento aonde uma coisa que você precisa, você vai abençoar a outra, então você vai ter o seu orçamento, mas não é sobre o egoísmo do, ai, você vai ficar linda, embora eu vou ficar, ou porque não, mas assim, para planejar para eu poder abençoar essas pessoas. E eu fiquei, Deus, até isso, porque o que que ensinam pra gente, amiga? Ai, você tem que ter o seu autocuidado. Ok, mas só por isso? Sim. Tá ficando tão Amiga, assim, as coisas estão ficando tão rasa. sim. E eu entendo porque eu tive esse mesmo discernimento. Enquanto eu tava aqui fazendo a minha unha, eu levei 2 horas pra fazer, 2 horas e meia pra fazer meu pé e minha mão. E eu pensei, gente, eu podia ter ido num salão, abençoado a vida de alguém, ou ter mandado pedido pra alguém vir aqui. Ia levar 1 hora pra ela fazer com a competência dela. Eu ia poder ter ficado tranquila e ter abençoado a vida de alguém. Aí, enquanto eu tava aqui fazendo, eu já fui pensando, nossa, ainda bem que eu vou viajar esse final de semana, porque eu fiz a unha hoje, eu teria que limpar a minha casa. E aí, como que você faz a unha e limpa a casa depois? Aí eu pensei, nossa, eu podia abençoar a vida da moça que vai lá limpar o apartamento, por exemplo. Amiga, ela me cobrou R$ 150 para limpar um apartamento de 4 quartos, gigantesco, com varanda, com 2 salas assim, quilométricas, com suíte, com banheiro. Aqui em casa ela vai me cobrar, sei lá, R$ 100, R$ 80 pro tamanho do apartamento, entendeu? Se ela levar isso em consideração. E que seja 150 também, eu fiquei pensando, gente, o que que é R$ 150? Para alguém vir aqui limpar a minha casa e deixar a minha casa impecável, em cada Brinco. um brinco, em cada detalhe. Entendeu? Porque para eu limpar cada detalhe, limpar a prateleira, limpar todos os potinhos ali de tempero que fica ali exposto, eles vão tomando poeira e fica com poeira. Tipo assim, pôr as coisas no lugar, eu levo pelo menos umas 4 horas. Não vale R$ 150? As minhas 4 horas não valem R$ 150? Para eu abençoar a vida de alguém que trabalha com isso, entende? Foi muito, tá sendo muito intenso, assim, eu confesso. Por isso que hoje eu tô, eu não sei você, mas hoje eu tô, o meu dia tá muito, já sei a palavra. Eu tô absorvendo tudo que tá acontecendo nessas semanas. Digerindo, tá digerindo. Porque assim, ó, vou dar um exemplo. O Lu, ele tá com várias negociações que estão acontecendo. Aí eu pensei, eu preciso parar, tirar um tempo para orar por isso. Aí o Espírito Santo falou assim: "Mas por quê? Se você já sabe que que eu tô cuidando de tudo. Você quer em oração lutar por algo que você nem sabe o que eu tô tratando com ele? Porque vocês não estão precisando desse dinheiro." Aí Aí eu falei, eita, Espírito Santo, é verdade, a gente não tá precisando. Ele falou, pois é, e você não sabe o que eu tô tratando com ele nesse tempo de espera. Aí quando eu sinto de orar, eu falo, Senhor, abençoa, cuida, inclina os corações, que seja feita a tua vontade. Mas, amiga, até. Você entende? Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu não sei explicar. Coisas que para mim seriam muito fácil interceder antes. Eu tô tendo muito zelo de pensar, será que a minha oração vai fazer mais bem ou mal? Porque a gente sabe o poder de uma oração. Sim. Até isso, e eu falo, Senhor, eu sei que a oração ela é poderosa. Temor, amiga. Eu acho que é isso que eu tava no meu coração. Eu tô aprendendo a ter temor até pelo que eu oro. Porque eu fico pensando, e se eu liberar uma palavra no mundo espiritual que vai atrapalhar o plano do Senhor? Então, eu tô tendo muita consciência em consagrar tudo, em orar, em agradecer e ai, eu não sei explicar. Porque eu acho que o É porque eu tô nesse tempo aí. E aí eu tô, como eu falei, parece que eu tô vivendo duas vidas, porque ao mesmo tempo que parece que eu não tô fazendo nada, eu me sinto o tempo todo em movimento no mundo espiritual. é, Tipo, eu olho pra minha vida aqui e eu falo, gente, mas eu nem tô fazendo tanta coisa assim aqui no físico. Mas no espiritual eu me sinto gerando muitas coisas.
que eu falei hoje no devocional de eu estar o tempo todo conversando com o Espírito Santo é real, apesar de que nos últimos dias eu tava sentindo que eu tava. Tipo assim, eu cheguei até a cogitar, eu falei pra você, né? Será que eu perdi minha unção? Será que eu perdi minha conexão? Será que eu tô fazendo alguma coisa que não tá agradando a Deus? Mas eu entendi que, na verdade, é um novo nível, um novo tipo de relacionamento. Uma coisa que o David Leonardo falou no devocional, ou no devocional, no vídeo também, que me chamou muita atenção, que ele foi e falou, quando Deus quebrou ele. Uma das coisas que Deus fez ele lembrar que ele estava escrevendo uma mensagem para entregar, que era não sei o que de oração, e ele falou: "Tá, mas e nessa casa? Cadê o seu quarto de oração?" E aí o Dave foi e pensou que, nossa, na primeira casa que ele tinha, que ele nem tinha tanta condição assim, a primeira coisa que ele construiu foi um quarto de oração. E que nessa casa que ele tinha mais condição, ele não tinha feito isso. Aí eu fui e falei assim, nossa, uau. Porque, por exemplo, é, eu tenho sentido não de orar pela minha vida. A minha vida tá maravilhosa, amiga, não tem nada a reclamar. Nada. Mas eu tenho sentido muito de orar pelas mulheres da ordem. De forma mais intensa, mais intencional, sabe? Porque hoje no devocional, por exemplo, eu senti muitas vezes uma batalha espiritual muito forte. Muito forte. De tipo assim, de várias coisas que eu estava falando, como se as minhas palavras batessem em Elas muros. batessem, isso que eu ia falar, batessem em alguma coisa que estava resistindo. É. E aí, assim, hoje eu olho para o que as meninas estão vivendo, problema financeiro e tal. Eu consigo enxergar, tá, mas e o Deus no centro do coração? Deus ser o centro. Elas perdem o foco muito fácil do Deus no centro, entendeu? É isso que eu tenho sentido. Elas se distraem com facilidade. Distraem com facilidade. Acham que, por exemplo, tô aqui fazendo um devocional todo dia de manhã, tô lendo um devocional todo dia de manhã. É Ora aqui suficiente. em grupo já é suficiente. Esquecem de viver uma vida em devoção. Por exemplo, ontem a aula da Thaísa foi muito forte, falar sobre as vestes. Por exemplo, eu tenho alguns croppeds, mas eu não consigo usar cropped de barriga de fora jamais. Não dá mais pra mim. Tem algumas roupas que eu olho assim e falo, gente, não consigo usar isso mais. Porque É temor ao constrangimento só de imaginar. só de imaginar, exatamente. E tem, por exemplo, esses dias eu tava, semana passada eu tava meio assim com a alimentação. Aí essa semana o Espírito Santo me trouxe discernimento. Eu tava numa batalha. Você estava numa batalha porque o inimigo, ele já não tá me atingindo no financeiro mais. Ele já não tá me atingindo no trabalho mais. Ele já não me atinge nas minhas relações mais, porque as minhas relações estão muito bem blindadas. Aí ele foi me atingir onde? No meu corpo, na alimentação. Inclusive, eu tenho que te falar uma coisa disso, tá? Tava lendo um capítulo do Quarta Dimensão. Você já tem a imagem mental do corpo que Deus quer que você tenha? Uhum. Peça para o Espírito Santo trazer o discernimento de qual é a imagem mental do corpo que ele quer que você tenha. Por exemplo, e eu tava lendo bem na hora que eu tava fazendo esteira. Aí eu falei, Espírito Santo, eu me vejo mais slim, eu não me vejo cavalona, eu me vejo slim. Aí o Espírito Santo falou, concordo, eu também te vejo slim. Então, qual é o Você- exercício que eu tenho feito? Eu oro por esse corpo que eu vejo. E, amiga, é tão louco, porque assim, eu não tô tendo uma rotina intensa de treino, mas eu tô vendo o meu corpo começar a ficar no formato que o Espírito Santo me mostrou, de pouquinho em pouquinho. E é engraçado, né? Porque, por exemplo, eu tenho o biotipo mais cavalona. Eu já sou. Eu tenho perna grande, eu tenho Não, bunda eu grande. também. Eu tenho peito, eu tenho. É o meu tipo de corpo. E aí, olha que interessante, né? Porque você falou, antes de você falar slim, já tinha vindo na minha cabeça uma imagem que, na verdade, me vem algumas vezes e que eu não tinha tido discernimento de que era o Espírito Santo que estava me trazendo. Porque eu ia comentar, eu ia falar assim, amiga, a imagem que hoje eu consigo visualizar, porque era esse discernimento que estava me vindo, era de uma pessoa menos maçuda, porque a massa ela é material.
quanto mais espiritual eu me torno, mais slim eu serei. Por quê? Porque eu não estarei mais na massa do mundo físico. E por isso que eu ia falar isso da comida que Satanás estava me atazanando na semana passada, porque acaba que querendo comer, comendo mais, eu fico mais maçuda. Eu sinto meu rosto inchado, eu sinto, tipo assim, eu me sinto toda mais Você roliça. acumula coisa que não é tua. É, exatamente, eu me sinto toda mais roliça. E aí eu falei assim, não, eu quero inclusive voltar a praticar o jejum até meio-dia. Aí uma coisa também que eu vou ter que conversar com a minha nutricionista, que eu não sei como é que nós vamos adaptar isso. Não é todos os dias que eu quero comer tudo que tá na dieta. Às vezes eu acho que tá lá muita comida. Eu vou fazer uma pergunta. A sua nutricionista, ela entende de mundo espiritual? Então, ela tá na ordem, né? Ela tá Isso despertando, mas não, ela não tem profundidade, não. amiga, é difícil você explicar isso tudo para uma pessoa que não tem a visão. Pois é, mas uai, eu vou ter que explicar. Porque sabe coisas que me vieram que o Espírito Santo me trouxe? Por exemplo, tem dias que eu não tô afim de comer tudo que tá lá, porque eu acho muita comida. Então eu como, eu fico me sentindo pesada, entende? Tipo, eu me sinto pesada. Me sinto saciada, ótimo, maravilha, porque eu não sinto fome? Sim, mas eu me sinto pesada. Pesada, me pesa. Aí a segunda coisa que me veio, por que que eu tenho que comer além da minha necessidade de saciedade? É, essa Nutri, ela tem chamado no reino? Não, não tem. Pelo menos até então não atinou pro chamado dela, né? Porque assim, ó, imagine uma Nutri que ela sabe a profundidade, por exemplo, de uma dieta de um jejum de Daniel. Imagine um plano alimentar, amiga, onde o foco não é. Ai, que loucura que eu vou falar agora. Não é a imagem que você quer ter, mas é o corpo que o Espírito Santo disse que você precisa ter. Porque pensa comigo, olha como isso é perigoso. Eu nunca tinha parado para pensar nisso até agora, mas eu tô falando com você e tá vindo. Ah, eu vou fazer uma dieta porque eu quero ter tantos por cento de massa. Tá, mas esse é o corpo que o Espírito Santo quer que você tenha? É o corpo que ele quer que eu tenha? E como é que a gente vai falar isso para uma Nutri que não entende disso, por exemplo? Sim. Eu não sei, eu acho que você pode conversar com ela, porque, por exemplo, você quer ter uma vida de jejum, isso tem que estar no seu plano alimentar. Sim. E Aí aí vai ser tipo, eu não tô, e eu tinha falado pra ela que eu queria fazer o jejum. Aí ela pôs um jejum de 19 às 7, mas o jejum que eu gosto de fazer é de 19 a meio-dia, de 20 a meio-dia. e aí vai precisar fazer o quê? Quais os suplementos de vitamina, minerais, para que mesmo no jejum o seu corpo tenha o que precisa. Porque aí Uhum, também não adianta fazer uma coisa louca. Eu sim. não sei se existe uma nutri com essa especialidade, mas assim, eu creio uma coisa, amiga, se tá vindo isso aqui é porque o senhor já tem a pessoa preparada ou ele já tá preparando. E é uma coisa que assim, gente, imagine uma nutri falando disso, amiga. Uma nutri espiritual. Me veio nutrição espiritual. Muito Ah, forte. Você acredita que eu tinha pensado nela, mas eu achei que tinha sido só um devaneio porque eu tô com ela na cabeça. Se você pensou nela também, não acho que seja à toa. não, E de na forma alguma. verdade, porque enquanto você tá falando, minha cabeça tá aqui falando junto, né? Aí O eu Espírito pensei Santo tá na com Lê. você. Aí eu tô assim, mas a Alê, por que a Alê? Mas eu não sinto que a Alê tá pronta. Aí veio. É, porque ela vai estar pronta quando ela estiver trabalhando com vocês. Porque hoje a Alê A não gente tem. precisa da visão primeiro para poder guiar ela. É, porque ela não tem maturidade ainda espiritual, mas ela vai ter, porque ela vai começar a andar com a gente, ela vai ficar espiritualizada. Amiga, assim, ela vai aprender a andar em cima das águas.
Isso é muito forte. E isso É coloca muito ela forte. num lugar que ninguém vai estar perto dela, não vai ter competição. É. E traz um público muito específico, que é aquilo que a gente falou, alimentar o reino, né, amiga? Porque quem que vão ser as mulheres que vão procurar ler? Mulheres cristãs. E ó, eu vou falar, por exemplo, eu não treino hoje porque eu quero ficar com a bunda linda só pra mim. Eu até brinco, eu falo, amor, eu vou treinar porque eu quero que a minha bunda fique mais bonita pra você me admirar mais. Não vou mentir, não. Ah, Mas entende que é diferente até a parte de nutrição. Eu tava pensando, eu quero ter uma nutri, mas eu falei, gente, mas não vai fazer sentido ser uma pessoa que vai falar o que eu já sei. Eu já sei o que é macro, eu já sei que tem que ter déficit calórico, eu sei que eu tenho que comer, eu já faço tudo isso, mas eu quero algo além, eu quero mais, eu não quero só isso. E aí, ai, Deus, Deus, cuida dela, protege ela, para ela se preparar para isso, por favor. Porque é uma coisa que ninguém fala. Por um momento eu pensei na Marcele, só que a Espírito Santo falou, não, não é ela. não é ela. Eu também pensei a mesma coisa. Pensei, nossa, Marcele, não, não é ela. Aí veio a Lê. Porque, tipo assim, eu nunca vi uma Nutri falando, ei, mulher, você já parou para pensar se o foco de alimentação que você tem tido é o que Deus sonha para você? Não é só você ter uma nutricionista que vai te passar um plano alimentar, mas quando você entende que o seu corpo não é seu, mas é do seu pai, você tá vivendo um estilo de vida alimentar que agrada? Ou então, se você quer fazer um jejum de Daniel, como é que isso vai entrar no seu plano alimentar? Você acha que uma nutricionista que não entende disso vai conseguir te ajudar? Não vai. Ai, amiga, enfim. Tantas coisas, hoje foram tantas camadas dessa conversa. A gente começou com uma coisa, termina com outra. Ó, o que que eu pensei, tá? Só para fechar aqui o negócio da Rayana, eu vou mandar a proposta de 1.800 por página, porque aí a gente fica com essa parte de 400 para mim em cada uma. Não sei se ela vai querer fechar 5 páginas, se ela vai querer fechar menos. Só que Lan- tem a parte de lançamento. É, isso que eu ia falar, amiga, lançamento. Quanto tempo? Porque assim, amiga, os meus lançamentos sempre foram essas estratégias bem loucas do Senhor. O tradicional. Então, para mim, os lançamentos que mais deram certo são lançamentos que a gente leva a pessoa para o grupo, já deixa claro que a verba vê uma abertura, que vai ter uma oferta e que vai vender no final. Esse sempre deu certo. E o lançamento de entregar material gratuito também dentro do grupo. Então, leva as pessoas para dentro do grupo, entrega material gratuito, faz elas terem uma transformação e no final faz uma oferta. São os dois lançamentos que eu já fiz e que deram certo. Mesmo, assim, com resultado significativo e não apenas uma venda, entendeu? Porque eu já fiz lançamento de CPL, 3 dias de live, live ao vivo, aquela E coisa o toda. produto dela é perpétuo, amiga, porque, tipo, é produto low ticket. Pois é, aí ela vai ter a estratégia de lançamento para colocar o produto à venda no mercado e ela vai ter que ter uma estratégia de perpétuo. Aí, na minha visão, entra a nossa consultoria da Mirra, porque ela vai ter que ter processo e gestão de um negócio para conseguir colocar as estratégias para rodar. Estruturar perfil, posicionar a marca. Talvez ela já tenha passado por essa fase, ela já seja bem posicionada pelo que você tinha me mandado. Eu lembro que ela era bem posicionada, já falava sobre isso. Mas, tipo assim, organizar a equipe, porque ela não vai querer ficar para sempre ela fazendo conteúdo. Nem sei se ela tem uma social media, se ela que faz, se ela que não faz. Mas, assim, tudo isso, ela vai precisar de uma estratégia de perpétuo. É, ela tem 36.008. Eu vou até mandar um negócio na Mirra que eu tirei print ontem, porque eu tenho conhecimento sobre isso aqui, mas eu gostei muito da forma como ela colocou. Depois você olha. Porque ela coloca aqui, ó, maternidade, mentalidade, Paris. Uhum. Porque aí, amiga, a gente pode. Peraí, deixa eu ver o que você mandou aqui.
Isso aqui é do que, amiga? É só estratégia. Funil, alguns funis que ela aplica, funil de ascensão, funil de venda, funil de Quem é essa nutrição, funil de pessoa? atração. Hã? Quem é essa pessoa? Ah, é uma menina, ela chama Joyce. Mas eu tenho esse conhecimento, eu só gostei da forma como ela organizou o conhecimento. Eu achei que ficou muito Sim, claro. Aí eu tirei print pra gente poder adotar nas nossas estratégias, porque eu achei legal. Joyce. Joyce de que o dela? Beltrão. Beltrão. É Joyce com Y. Deixa eu mandar o perfil dela aí. Porque o que que eu tava pensando, amiga? Aqui. Ah, ela gosta de Notion. Gosta, ela era especialista em Notion. Ela só tem dois Não, posts. ela excluiu tudo, ela tá se reposicionando. Ela tinha ficado um tempo sem postar. Mas por que que você tá com hiperfoco no perfil dela, amiga? Não, não é isso, não. É porque assim, ó. Eu gosto de a gente aprender com pessoas que já tem o que a gente precisa, entende? Mas isso aqui é o método dela. Enfim, tá, voltar. A gente pode colocar, então, o preço de 1.800 por cada página, porque aí fica 1.400 para as meninas e 400 para a gente, porque é um trabalho que a gente nem vai precisar fazer. Sim. E a questão do lançamento, a gente pode propor é, um, um plano de 3 meses, em primeiro lugar. O que que você acha? Pensei exatamente isso. Faz o plano de 3 meses e coloca o valor de. Acho que dá pra pôr R$ 3.000, né? Porque Eu vai acho ser. que vai dar bastante trabalho, amiga. Você acha que mais que R$ 3.000? Ela mora em Paris. Ela recebe em euro. Porque eu tinha pensado em cobrar os 3 meses dela e fazer um valor que ela fosse passar no cartão pra gente. Não pensei em ela passar mensalmente, não. Pra gente receber o valor integral, ter caixa pra gente abrir nossa empresa e contratar a Lê. Eu vou dizer o que tá vindo na minha cabeça e você vai me dizer se é crença ou não. Tá. Se ficar muito barato, ela não pode desconfiar que tem alguma coisa errada? Sim. É É isso que porque, eu tô tipo, pensando. pensando, é 1.800 por página, são 5 páginas, 1.800 vezes 5 dá nove Não mil. quer, assim, ó, não quer dizer que ela vai fazer as 5. Pode ser que ela. Não, então eu quero fazer só duas. Eu É, quero fazer só três. tipo assim, eu pensaria num valor entre 3 e 5 mil, amiga. Justamente porque se ela pensar em fazer todas as páginas, e se a gente for fazer a estrutura de lançamento e perpétuo dela, e visto a quantidade de pessoas que a seguem, pode ser que ela seja uma excelente case também. E pensando que de 3 a 5 mil, pode ser que ela tenha limite no cartão. E ela pode nos passar esse valor. Eu gosto de 5.000, porque se ela quiser, a gente pode negociar para tipo 4.500, 4. Tá, ok. Então é isso. O perfil dela é muito bonito. Depois você me manda de novo. Mano. Deixa eu te falar. Você se importa da gente encerrar? Porque eu queria ir lá no centro antes do meio-dia. Qualquer coisa eu Não. vou estar no celular, mas você pode me mandar mensagem. Não, amiga, mandei para você. Eu vou colocar, eu vou fazer a proposta, mas depois eu vou pedir para você dar uma olhada para ver se apita alguma coisa, se a expedição traz mais alguma coisa, tá? Tá. E se Deus quiser, a Cíntia já vai fazer o Pix hoje também. Amém.
Amém. Estou esperando isso. Deixa eu te dizer só uma coisa que eu vi quando você estava falando sobre acordar o povo, fazer uns conteúdos tipo assim, acorda, não sei o quê, bem hoje. Eu entendo por que que você já tem uma o que que te atrai no conteúdo da Paty, porque a Paty ela tem linguagem de exortação. Sim, total. Ela não fica passando a mão na cabeça do povo, entendeu? Ela Não. trata o povo como adulto. Eu detesto esse povo que trata o povo como criança. Tipo, ai, meu bem, coitadinho de você, sabe? E deixa eu te falar uma frase que estava vindo muito na minha cabeça, e eu vou ter que meditar sobre isso, porque estava Ó, vindo assim, imaturidade rouba o propósito. Porque o meu público quer viver propósito. E eu tô falando de maturidade. Então, assim, ô minha filha, imaturidade está roubando seu propósito. sim. Então, isso é uma coisa que veio, eu vou até anotar para não perder, mas assim, e também quando você falou, eu vejo você fazendo conteúdos assim. Mas eu acho que só vai acontecer se romper para a semana que vem, depois desse final de semana, porque a É, expectativa tá eu acho grande. que esse final de semana vai ser um marco. Eu vou te dando É, notícias. tá bom. Porque já começa hoje, né? 7 horas da noite eu já tô lá com a Hoje. Thaís. Ai, pera, nossa, amiga, eu tô com um lobo aqui no meu pé e tem a outra no pé. Misericórdia. Tchau, amiga. Quando você for viajar, que você faça uma viagem segura. Vá, Amém. começa a escrever o livro no bloco de notas do seu celular. Você vai estar no ônibus mesmo? Tá Lembra bom. que a Camila falou que escreveu o livro dela em viagem? Viagens, pois é. E eu tenho duas, né? Essa semana e semana que vem. É isso. Beijo. Então tá. Beijo, tchau.